um teste aqui do sistema de direção semi-autônoma do Arizo 6 Pro Hybrid, inclusive em ação agora, né? Ele é daquele full stop, então se a gente chegar a parar aqui, o que vai acontecer, ele também vai parar. Só que ele tem uma particularidade, que aqui acho que talvez ele nem acontecesse, porque a gente não vai parar totalmente, mas ele tem uma particularidade que, uma vez que ele pare 100%, ele vai pedir para você acelerar para colocar o carro em movimento novamente. Então, ele acabou de parar, né? Ele diz ali que está ativo. E ó, por favor, acelere o veículo para ativar o piloto automático adaptativo. Então, se o carro da frente sair daí, ele não vai se colocar em movimento sozinho. Eu que vou ter que acelerar para ele começar, e uma vez que ele se coloca em movimento, aí ele aciona de novo. O que eu diria? Primeiro, né, aqui eu tô na Bandeirantes em São Paulo, que tem essa faixa de moto, que aliás muito bem-vindo, eu ando muito mais de moto que de carro, na verdade. Mas essa faixa especialmente, ela acabou ficando muito estreita. Então ele fica o tempo inteiro querendo te colocar no centro da faixa, né? Se você olhar ali no painel, de vez em quando onde está o desenho ali do carro, né? A faixa fica verdinha ou ela muda de cor. Então ele fica toda hora tentando te colocar no centro da faixa e soa um alarmezinho, ele fica fazendo um bipzinho. E mesmo que você esteja com o assistente de faixa desligado, que é o caso, né? Que é o botão aqui, então você pode ligar ela ou desligar. Mas quando você está com o controle de cruzeiro adaptativo ligado, né? Que na verdade eles não chamam de controle, tá vendo? Ó, tá desligado ali, eu desliguei. Mas quando você está com o controle de cruzeiro adaptativo ligado, ainda assim ele fica tentando te colocar no centro da faixa, mesmo com aquilo desligado. Porque na verdade aqui é um passo a mais, né? Eles não chamam isso daqui de controle de cruzeiro adaptativo. Eles chamam de sistema de direção semi-autônomo. Então é um passo a mais. E como aqui na Bandeirantes é estreito, ele fica toda hora dando um alarme e te jogando para o meio da faixa. Dando um alarme e te jogando para o meio da faixa. Como assim te jogando para o meio da faixa? A direção realmente se move sozinha, ela fica mais dura se você tentar sair da faixa, né? Então, pode ser um pouco inconveniente isso, mas também é porque aqui a gente está numa faixa que é muito estreita. Então ele fica toda hora entendendo que você está saindo da faixa, mesmo quando você não está necessariamente. Outra coisa também, pro meu estilo de direção, esse controle de cruzeiro adaptativo, e não é só desse carro, eu já vi em outros, inclusive esse negócio de assistente de direção, de colocar na faixa, assistente de não sair da faixa. Eu me lembro que uma vez eu dirigi uma BMW X1, meu Deus do céu, parecia um cockpit de Boeing caindo, porque toda hora era um monte de alarme soando, um monte de coisa que, putz, mais te atrapalhava do que ajudava. Então não é pra desdenhar, obviamente, é uma X1, né? Eu não tô comparando os dois carros. Mas eu te diria que esse carro aqui, nesse sentido, ele é até mais conveniente, porque quando você liga o sistema de direção semi-autônomo da X1, parece que tá tudo errado dentro do carro, porque é uma profusão de alarmes, né, que te irrita. E aqui também tem, vocês estão ouvindo toda hora esse bip, mas eu diria que não é tão ruim assim. Outra coisa, daí vai do meu estilo de direção, e eu também já vi isso em outros carros. O sistema semi-autônomo, ele é mais agressivo, né? Então, por exemplo, ali eu tô setado para 51 km por hora, né? Respeitando a velocidade da via aqui. E se eu só dou um toquinho no acelerador, vamos supor que não tivesse ninguém na minha frente, né? Eu tenho que tocar o acelerador para ele voltar a andar. E aí ele vai se colocar em funcionamento novamente, fica verdinho ali. E o acelerador não desliga ele, né? Então você pode acelerar que ele não vai desligar, só se você frear. Mas ele é muito agressivo. Então se eu só desse um toquinho aqui no acelerador e não tivesse ninguém na minha frente, não que ele vai acelerar tudo, mas ele vai acelerar de uma maneira, digamos, bastante agressiva, até chegar nos 51 km por hora que está colocado ali. Então isso para o meu estilo de direção, eu acho que simplesmente eu gastaria mais combustível e da mesma forma gastaria mais freio, porque você ouve que toda hora ele está freando também. Então ele não tem aquela, digamos, né, leitura que o motorista humano tem do trânsito, onde ao invés de você... Aí tá vendo, eu pisei no freio para passar na lombada e agora ele
cancelou, mas ele logo em seguida, quando você acelera, ele volta novamente. Ou não, na verdade agora eu fiquei em dúvida. Acho que uma vez que você freie, ele já desliga. Exato. Ele desliga. Então agora você tem que resetar ele de novo, tá vendo? Ó, eu apertei no reset ali e ele voltou. Então pisou no freio, ele desliga e você tem que retomar ele novamente. Mas o que eu tava dizendo é que ele é muito agressivo, né? Então se você seta ali pra, sei lá, imagina 100 por hora. E aí você tá parado, você toca no acelerador pra ele sair e tira o pé do acelerador. Ele vai acelerar muito forte até chegar naquela velocidade que foi colocada ali, né? Então para ele retomar ou para ele atingir a velocidade que você seta, ele é um tanto quanto agressivo. O que pro meu estilo não faz sentido, né? Só vai gastar mais combustível. E da mesma forma ele é com freio também, né? Então, quando ele tá chegando próximo ali, principalmente se você deixar, né, nesse setup mais próximo ali, ele também é bastante agressivo no freio. Ele freia muito mais rápido e mais próximo do que eu, por exemplo, dirigindo faria. Então nesse sentido, claro que vai do estilo de cada motorista, mas nesse sentido, na verdade, ele pode resultar em mais consumo de combustível e mais consumo de freio. Para falar a verdade, né, bem a verdade, eu não sei, essas novas gerações que estão vindo aí, talvez se adaptem melhor a isso. Eu vejo, por exemplo, minha esposa que começou a dirigir bem depois que eu, ela, por exemplo, vai manobrar o carro, ela não sabe manobrar ou estacionar se não ligar a câmera, né, do carro. E eu não, eu sempre vou no retrovisor. É aqueles vícios que a gente acaba adquirindo, né? Talvez as novas gerações se adaptem melhor a esse tipo de direção semi-autônoma, mas para mim, pessoalmente, eu acho que pode ser sim uma mão na roda no trânsito pesado, por exemplo, que você não precisa ficar ali acelera e freia o tempo todo. Mas o carro automático, na verdade, o seu esforço já é tão pequeno no trânsito que eu sinceramente não sei, né? Para a cidade, o ganho que isso realmente traz. Para a estrada eu já acho diferente, né? Principalmente se você está indo numa estrada com menos movimento, tal, uma viagem longa, eu acho que o sistema de direção semi-autônomo aí realmente ele agrega. Porque você, enfim, descansa o pé, né? Se você vai ficar ali horas dirigindo, acaba se tornando muito mais confortável, mais conveniente. Mas aqui na cidade, honestamente, eu não sei se eu usaria no dia a dia. Eu ando muito pouco de carro, né? Eu ando basicamente só de moto. Funciona, é legal, mas assim, eu acho que no dia a dia na cidade não é algo que, putz, meu, não, vou deixar de comprar um carro porque não tem isso. Não no meu caso, mas isso é bastante pessoal. Um abraço.